Fala, meus bons! Belezinha? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Veneza, porém eu vou contar a história de Veneza, mas não exatamente contar toda a história de Veneza porque é muito grande. Eu vou contar para vocês como Veneza virou Veneza, porque antigamente Veneza era só um pântano. No vídeo de hoje eu vou mostrar essa história para vocês, só que vai ter uma coisinha diferente. O que que é? Eu vou ficar passando as imagens de Veneza, as imagens que eu fiz, algumas filmagens que eu fiz de lá, com a história de como ela surgiu. Belezinha? Vamos pro vídeo. Pois bem, deixe-me contar um pouco sobre a história dessa maravilha que vocês estão vendo. Para isso, temos que voltar muito no tempo, lá por volta do ano 400 depois de Cristo, quando uma turma bem valente, originária dos godos, resolveram dificultar a vida de Roma. Nesse período, o poderoso Império Romano não estava tão poderoso assim, mas podemos falar sobre isso em outro vídeo. Pois bem, neste período, quando o Império Romano estava ruindo, os visigodos e ostrogodos, parentes dos, isso mesmo, godos, começaram a atacar o Império Romano. E aí vocês estão percebendo eu falando um tal de godos, Zack? Tá, mas eu não sei quem eram os godos. Quem foram os godos? Então, os godos eram uma turma muito valente que vivia ali mais ou menos na região do que hoje a gente chama de Dinamarca, Suécia, Alemanha, o norte da Alemanha. Eram também conhecidos como os povos germânicos. Então, toda vez que eu falar, esses godos, vocês tenham essa ideia mais ou menos geograficamente onde eles viviam. Pois bem, então os ostrogodos e os visigodos, eles vieram de onde? Dos godos. É como se fosse ali um ramo, uma raiz, os descendentes dos godos, uma divisão ali dentro desse povo germânico. E foi esse povo germânico que deu muita dor de cabeça para o Império Romano. Voltando para as imagens, temos o Império Romano sendo atacado constantemente pelos descendentes dos godos, sem contar com os problemas internos que também não eram pequenos. Então Roma decide se aliar aos lombardos ou longobardos, também um povo germânico, para poder ajudar no combate contra os ostrogodos e visigodos. A ajuda até dá certo, porém são eles, os longobardos, que olham para o Vêneto e veem, rapaz, dá para viver bem ali, hein? E começam lá por volta do ano 500 a invadir e tomar para si hoje a região que chamamos de Vêneto. Aí você já está pensando em sair do vídeo porque eu estou falando de tanta coisa antigamente e não estou falando de Veneza. Calma, eu vou concluir tudo isso falando entrando na ideia de Veneza, mas é para poder vocês saberem exatamente a origem de Veneza, como Veneza surgiu, como Veneza nasceu. E não tem como falar da origem de Veneza sem contar esses detalhes, sem contar um pouco da história, o que acontecia no mundo até o surgimento de Veneza. Com todos esses ataques acontecendo, pouco a pouco a população do Vêneto foi se refugiando para o pântano, que era Veneza. Isso mesmo, um pântano. Antes só tinha pescador lá. Quando eu falo antes, eu falo antes de toda essa confusão dos ostrogodos, visigodos, longobardos, só tinha pescador. Mas com esses ataques que não paravam, pouco a pouco os veroneses iam sempre sendo empurrados ou refugiavam-se naquele pedacinho de terra que viria a ser Veneza. E aquele lugar que era só de pescadores começou a prosperar. Mas quando eu falo prosperar, é prosperar muito. Lá por volta do século IX, quase 300 anos depois da invasão massiva dos godos e longobardos, Veneza se lança no mundo como uma potência comercial e inicia a ser uma ameaça a quem não dança conforme a sua música. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo chegou ao final. Se vocês gostaram, eu peço que vocês escrevam aqui embaixo, o vídeo tá legal, foi bem dinâmico, foi divertido dessa forma, porque aí eu posso produzir mais conteúdos
históricos, conteúdos onde eu falo um pouco do passado e mostrando como a coisa está hoje, né? Mostrando o presente. Até porque não tem como eu mostrar em vídeo o passado medieval. Abraço. No, cosa c'entra?